Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando para mais um devocional Café com Cacau. A mensagem de hoje é algo muito importante porque sem nós focarmos nessa transformação, o restante vai ficar bem complicado na tua vida. Bom dia, mãezinha. Olha, hoje está em peso aqui a família Carrasco. A Julie, Dona Juliana, viu? Carol. Gente, só tem Campo Grandense, que coisa boa, hein? Vocês estão madrugando. Fico feliz de ver todo mundo aqui. Bom dia, amiga, tudo bem? Olha só. Eu estou faceira com vocês aqui. A mensagem de hoje é algo que inclusive eu ouvi ontem. A gente participa de uma célula que ao mesmo tempo eles trazem muita inteligência emocional junto, então são assuntos que caminham juntos, né? E aí no final tinha um versículo. E esse versículo é algo extremamente poderoso. Então eu falei, vou montar algo em cima disso para que as minhas amigas que estão aqui entendam que sem essa transformação nada é possível. Então agora que já entrou mais um pessoal, vou fazer uma oração pra gente iniciar, tá bom? Com licença. Querido e amado Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, pelo milagre de estarmos vivas em mais esta manhã. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de falar sobre Ti, Pai, de estarmos aqui convidando o Senhor a participar nesse Café com Cacau de hoje. Pai, que o Senhor fale através de mim, Pai, que possamos passar uma boa mensagem para cada mulher que está aqui assistindo, Pai. Que cada mulher sinta essa renovação na mente, Pai, que é necessária. Que cada mulher queira estar criando mais intimidade contigo. E que o Senhor esteja presente em cada detalhe da vida dessas mulheres, Pai. Que o Senhor derrame bênçãos e milagres sobre a vida delas, Pai. E que elas possam sentir o desejo de estar cada vez mais contigo. Que possamos ter o entendimento da sua palavra, Pai. E que o Senhor transforme a nossa mente. E são essas coisas que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então a mensagem de hoje, ela é baseada num versículo que está em Romanos 12, 2. E diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, a Escritura já está sendo bem clara, que ela manda nós não nos conformarmos com e não nos moldarmos a esse mundo. Porque nós temos promessas que o Senhor nos prometeu, que estão na Bíblia. E tem várias, que elas realmente não fazem parte deste mundo aqui. E nós vamos viver essas promessas aqui, mas são para que nós possamos colher bênçãos que são da vida vindoura, são da vida eterna também. E como nós somos tão pequenos, né, de pensar que a vida é só isso aqui. Que nós vamos viver isso aqui. E aí a gente vem e acha que isso aqui é tudo, porque vamos viver, sei lá, uma média de 80 anos. E aí nós pensamos que é tudo isso aqui. E achamos que esse é um período longo, porém ele é um período extremamente curto. E que se nós não agirmos de forma intencional, se nós não tivermos a transformação da mente, olhem só, esse espaço de tempo, ele ainda vai ser, na verdade, curto. E nós vamos ter uma vida completamente conturbada se nós não tivermos essa renovação da nossa mente. E muito se ouve falar sobre transformação, sobre propósito. Acredito que hoje eu escuto mais, porque eu estou vivendo nessa bolha, né? Mas hoje eu estou aqui passando isso para vocês, para que vocês possam ter o conhecimento dessa transformação da mente. Porque desde lá da Bíblia, mais de 2000 anos atrás, tudo o que vem acontecendo já estava sendo dito para nós transformarmos a nossa mente. E por muito tempo a gente vai levando a vida no automático e nós não realizamos de fato a transformação da mente. E é por isso que nós acabamos repetindo ciclos e vivendo situações de frustrações, situações de fraqueza, situações de tristeza e vamos aceitando o padrão deste mundo. Porque chega um ponto que você só aceita. Você vai agindo e pensa assim, mas é normal. Sabe quando acontece algo ruim, quando acontece algo... E aí você pensa assim, mas é normal, porque tanta gente vive isso. Gente,
Hoje eu digo para vocês que vocês não aceitem isso. Que vocês não achem que viver dessa forma é normal. Que as coisas que acontecem igual a todo mundo é normal. Não pode ser normal. Existe algo muito maior e mais grandioso para nós. O Senhor não nos colocou nesse mundo para viver uma vida completamente sem graça, cheia de tristeza, de frustrações, cheia de adversidades que você não sabe lidar com elas. Se nós estivermos focadas no Senhor, com o olhar fixo nele, buscando essa intimidade com o Pai, usando a nossa conexão direta, que é a oração, que é o manual da vida, que é a Bíblia, nós vamos ter mais tranquilidade, mais leveza para lidar com a vida. Mas nós precisamos ser intencionais, nós precisamos buscar ao Senhor, porque afinal de contas, a transformação acontece na renovação da nossa mente. E aí tem outra escritura que é muito importante, que faz nós pensarmos nisso. Em João 15,14 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Só que aqui o Senhor, Ele não nos dá apenas uma orientação, é uma promessa. E Ele está dizendo: se você estiver comigo, eu estarei com você. Se você ficar comigo, eu fico. Se você me buscar, eu estarei presente. Vocês conseguem entender o poder disso? Então nós precisamos permanecer nele, precisamos confiar nele, precisamos depositar fé nele, precisamos ser grata por ele. E então nós colheremos os frutos dessas promessas, e são várias as promessas que o Senhor nos mostra, mas a principal delas, eu acredito que para termos um renovo na nossa vida, para podermos sair do ponto A e irmos para o ponto B, é sobre essa renovação da nossa mente. Essa é a base. Transformar a mente significa que nós vamos abrir espaço para o Espírito Santo nos renovar de dentro para fora. Eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres que vêm falar para mim: nossa, como você tá com um brilho diferente. Meu Deus, como você mudou. Ainda essa semana, eu tive uma call com uma mulher que eu conheci em Balneário Camboriú. Vou dividir isso aqui com vocês. E conheci ela em uma festa lá, aleatória. E aí ela falou pra mim que... Eu perguntei o que fez ela vir ter essa call comigo, o que fez ela sentir o desejo de participar ali do grupo, que é do projeto que eu criei, que eu venho falando pra vocês. E ela falou pra mim: olha, eu vi o jeito que você era, e eu vi que você sumiu por um tempo, e aí eu vi que você voltou totalmente transformada, uma outra mulher. E ela é uma pessoa que não participa muito da minha vida. Ela vê, como vocês veem aqui, o pouco que eu posto no Instagram. E ela falou pra mim: eu quero viver essa transformação, eu quero ser essa nova versão. Então, olhem como, quando o Espírito entra, quando nós nos dedicamos para o Senhor, quando nós decidimos mudar a nossa mente, o quão poderoso é. Então, por muitas vezes, eu pensei assim: será que eu faço o que eu tô fazendo? Será que tá certo? Será que o Senhor espera isso de mim? Mas aí eu começo a ver que pessoas que eu nem tenho contato têm tido muitas experiências só de ver a minha transformação. Pessoas que estão buscando mudar também porque viram a minha transformação. Então, quando nós decidimos mudar de dentro para fora, essa mudança ela vai trazer muitas bênçãos na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas. E olhem o quão isso é importante, porque estar aqui com vocês, fazendo esse devocional, para mim também é desafiador, porque eu acordo cedo, porque eu me dedico para poder entender o que eu vou trazer para vocês, mas isso é tão forte que não está transformando só a minha vida. Eu estou levando para vocês essa sementinha, e vocês podem levar para outras pessoas. E ali eu vi que o Senhor está agindo, não só na minha vida, mas na sua. E eu creio que se você estiver aqui, se você dedicar o seu tempo, você pode participar do meu devocional, pode decidir ter o seu tempo com Deus em outro momento, mas se for intencional, se vier de dentro do seu coração, o Senhor ele vai agir na sua vida, ele vai ir cumprindo com as promessas que ele nos deixou. Mas que nós precisamos permanecer nele, para que ele permaneça em nós. E por que é tão importante a renovação da nossa mente? Porque o campo de batalha ele acontece na nossa mente. Você já parou para pensar que tudo que acontece, de bom ou de ruim, primeiro começou num pensamento? Você acorda hoje e aí você decide ser feliz.
Você acorda e fala, nossa, que dia lindo, mesmo enquanto chove. Nossa, que cama gostosa, confortável, aconchegante. Aí você vai e come um ovinho. Senhor, que prazer nesse ovo que eu tenho. E então uma coisa leva a outra e o seu dia passa a estar maravilhoso. A gratidão te leva à plenitude, te leva à felicidade, te leva a sentir amor. E aí você vai atraindo coisas boas. Eu sei porque é assim que de fato acontece, só que nós estamos vivendo tão no automático que nós não percebemos isso. Mas o mesmo acontece quando você acorda, chuta a quina da cama e já xinga, e já reclama, e já não gosta. Ou quando você vai arrumar a cama e reclama de arrumar a sua cama, esquece que você tem uma cama. Ou então quando você vai lá lavar o rosto e a água está gelada e você também não gosta. Então você entende que quando você começa também no negativo, você vai atraindo. Aí no decorrer do seu dia acontecem várias coisas e aí no final dele você fala assim, nossa, eu não sei por que eu acordei hoje, não sei por que aconteceu isso. Você consegue entender. Quando nós começamos a falar essas coisas é quando nós percebemos o quanto somos ingratos. E aí você não sabe porque o seu dia foi ruim. Você não sabe porque o seu trabalho não estava legal. Você não sabe porque o teu filho estava gritando com você, te tratando mal. Ou porque você estava gritando, se exaltando com quem não deveria. Tudo começa com a forma que você acorda. Com a forma que você decide viver o seu dia. Então, que você possa acordar e ter alegria porque você acordou. Quão gratos nós deveremos ser, porque muitas pessoas, infelizmente, não tiveram o mesmo prazer que você. De acordar, de ter todas as partes do corpo, de ser saudável, de ter uma casa, muitas pessoas não têm. Tem pessoas que hoje acordaram sendo despejadas, mas nós preferimos focar nos pequenos problemas, né? E trazendo ingratidão para a nossa vida. Por isso que a renovação da mente ela é importante, porque ela vai mostrar para você o quão grato você deve ser. Ela vai mostrar para você que você já tem tudo o que precisa. E aí o restante é consequência. Porque você sendo grata, você trabalhando a sua mente, o seu pensamento e sentindo essa gratidão de verdade, você vai atrair tantas coisas boas que nem você vai entender. Então, a forma como pensamos define como nós vemos Deus. Define como nós vemos a nós mesmas. Define como reagimos aos problemas, que é o que eu acabei de falar para vocês. E como nós sentimos a nossa fé, confiança, alegria e desânimo. Então, a forma como nós começamos as batalhas da mente vão definir como vamos terminar o nosso dia, como vamos terminar a nossa semana, como vamos terminar o nosso mês e a nossa vida. Então, sem a mente renovada, nós vivemos presas em padrões antigos. Na mentoria que eu desenhei, que existe um método para nós podermos nos transformar, que começa pela transformação da mulher, que é o resgate da fé e da feminilidade, eu ensino sobre isso. Sobre nós renovarmos a nossa mente, sobre nós quebrarmos com padrões antigos. Por quê? E eu falo para as meninas que nós precisamos matar aquela antiga versão. Nós precisamos acabar com aquela antiga versão. Nós precisamos trazer uma nova versão, uma nova identidade. Porque sem esse novo, sem esse renovo, nós vamos voltar e repetir ciclos, vamos voltar e repetir ciclos. Nós vamos ficar repetindo os padrões antigos que nos levam a ciclos destrutivos. Então que hoje eu e você possamos renovar a nossa mente no Senhor e colher as bênçãos, que nós possamos viver as promessas do Senhor para a nossa vida. Então, sem a mente renovada, nós seremos mulheres inseguras, que não têm um bom posicionamento, que não vivem com clareza, com objetividade, que não colhe os frutos dessa vida, aqueles frutos bons. E nós vamos ficar presas em mentiras. Aqui eu vou dividir algo com você muito pessoal, que mesmo depois de eu ter passado por tantas transformações, mesmo depois de ter vivido tantas coisas, eu pude entender que eu estava presa em pequenas mentiras o tempo inteiro, pequenas omissões. E isso me colocava em situações embaraçosas. Só porque eu queria não denigrir a minha imagem, ou porque eu queria esconder algo, ou porque eu não queria bater de frente comigo mesma. Então eu contava mentiras para eu mesma. Pra eu mesma. Quando eu vi, eu estava mentindo para mim. As mentiras, elas nos impedem de viver o novo.
As mentiras, elas destroem o nosso futuro. E as mentiras, elas são aquelas que nós contamos para nós mesmos. Quando você fala que você é teimosa, quando você fala que você é triste, quando você fica repetindo coisas ruins sobre você. Mas mais importante ainda, é quando você fala que você é boa em tal coisa, mas quando você tá sozinha, você não faz. Quando você se compromete em fazer algo, mas aí quando ninguém tá vendo, você não faz. Então, as mentiras, o que elas fazem com você? Elas enfraquecem o teu espírito. Porque aí você começa a duvidar de si mesma, porque você sabe que no seu secreto, você não é tão boa quanto você é. Então, foi algo que eu precisei trabalhar em mim e que eu pude entender que se eu continuasse omitindo pequenas coisas, contando pequenas mentiras, eu não iria acessar um novo nível. E hoje eu decidi que eu não contaria mais essas mentiras, que eu ia viver de fato do jeito certo. Então que hoje, amiga, eu e você possamos fazer isso. Nos comprometer com a verdade. Todos os dias eu faço eu sou. Então eu tomo banho e lá no chuveiro eu falo, eu sou decidida, eu sou posicionada, eu sou verdadeira, eu sou comprometida, eu sou fiel, eu sou... Então eu falo essas coisas sobre mim e eu falo sempre eu sou verdadeira, para que eu não me perca, para que eu não repita padrões. Então, amigas, transforme a sua mente, alinhe o seu coração com o Senhor. Se você quer viver uma boa vida, perfeita e agradável, na vontade de Deus, não adianta apenas mudar seus comportamentos. Você começa pelo pensamento, porque se você não começar pelo pensamento, o teu comportamento, ele não vai estar alinhado, né? Então vai ser aquela coisa maluca. Você tentando fazer algo, a mente outra, então o corpo sim, a mente não. Você entende? As coisas precisam estar conectadas para ter esse renovo. Então, Deus não quer te remendar, Ele quer te renovar. Por que na mentoria eu falo sobre a restauração da mulher? Eu falo sobre a restauração do casamento. Porque ali nós vamos restaurar a feminilidade, a fé e o casamento. E por que é restauração? Porque o Senhor, Ele tinha um plano original para a sua vida perfeito. Só que nós nos perdemos no caminho. Então, quando nós fazemos a restauração, que é aquilo que já estava programado para a sua vida, que o Senhor desenhou, a gente vai trabalhar para agir naquilo que o Senhor criou para a sua vida. E nós vamos renovar tudo isso. Não vai ser apenas uma mudança uma pequena mudança. Vai ser uma mudança grandiosa. Uma mudança grandiosa. Em apenas 90 dias você vai voltar a viver. Você vai enxergar o que o Senhor tem para a sua vida. E isso é maravilhoso. Então, a renovação da mente é substituir mentiras por verdades da palavra. E aqui, não é sobre as mentiras que nós contamos. Aqui, substituir mentiras por verdades da palavra é quando eu e você paramos de acreditar nas mentiras do mundo. Paramos de acreditar que é normal. Lembra que eu falei no começo? Ah, é normal porque todo mundo faz. É normal porque fulano faz. É normal porque eu vejo tudo acontecer dessa forma. Não, não é normal. Não é normal, não acreditem nas mentiras do mundo. Não é normal, gente, nós ficarmos na frente de uma TV assistindo porcaria o dia inteiro. Não é normal nós ficarmos tristes o tempo inteiro porque todo mundo fica. Não é normal nós nos separarmos porque todo mundo separa. Não é normal. Eu já fui a pessoa que achava normal isso. Que achava que se tá me incomodando aqui, eu troco. Isso não é normal. O mundo nos conta mentira. Não é normal vocês viverem dentro da sua casa em desarmonia. Não é normal viver triste. Não é normal você fingir que está tudo bem e depois se fechar e ficar no vazio. Não normalizem as coisas que o mundo normaliza. Eu era uma pessoa que eu achava que não dava para ser feliz de verdade. Então eu escondia as minhas tristezas com humor negro. Eu escondia as minhas tristezas assim, sendo que por dentro não estava legal. Não é normal. Eu acreditava que não era possível ter um casamento feliz, vocês sabiam disso? Porque eu via que todo mundo não tinha. Todo mundo era de mentira, por trás era uma briga maluca. Eu achava que era normal. Não é. Não é. É possível ter felicidade de verdade. É possível
viver essas promessas a partir do momento em que você decide vivê-las, em que você decide estar com o Senhor, em usar a sua conexão com Ele. Hoje eu vivo um lar transformado, hoje eu vivo um casamento restaurado, hoje eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo de verdade. Eu consigo olhar nos meus olhos olhando no espelho e falar assim, caraca, Deus tinha um plano grandioso para minha vida e hoje eu colho frutos disso. E eu sei que é só o começo. Isso é muito bom, de saber que a promessa ela só está começando. O Senhor, Ele tem muito mais para mim e para a sua vida. Muito mais mesmo. Então, amiga, a renovação da mente é parar de pensar como o mundo e começar a pensar como filha amada. Pensa comigo. Se eu sou filha amada de Deus, de um Deus grandioso que criou o mundo, que fez tudo isso, e que nós somos só uma pontinha disso. Vocês têm noção que nós somos só uma pontinha? Então você realmente acha que o plano dele para sua vida é algo pequeno? Não é. O plano de Deus para nossa vida é algo grandioso. É maravilhoso. Eu preciso que você queira enxergar isso. Porque se você não quiser enxergar isso, você vai achar que a sua vida é só isso mesmo. E não é. Não é. Eu tenho certeza que a sua vida é além disso. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo grandioso aí dentro. Nem que seja só para você viver no teu lar que você já acha que é pouco, mas não é. Ou que seja para você criar algo maior. Então tudo está ligado com o Senhor. Tudo está presente na nossa conexão, que é mais oração, estar aqui nesse devocional, entender um pouco mais. Então que hoje você possa viver esse renovo na sua mente. A transformação ela começa na mente e é ali que a fé é formada. Ali que a fé é formada e não sufocada. Então a mensagem de hoje, amigas, é essa. Acho que eu passei do horário aqui, tô falando muito. Mas é porque é um assunto muito importante. Porque sem essa renovação da mente, não há transformação. Entende? Então que eu e você possamos, de fato, criar novos hábitos, criar rotinas diferentes para a nossa vida. Porque se você continuar fazendo o que você já faz, você já sabe o resultado, não sabe? Se você todo dia agir do jeito que você sempre agiu, o resultado vai ser o mesmo. Mas se você hoje acordar e falar, eu vou fazer diferente, desenhar uma rotina diferente e cumprir com ela, porque uma coisa é você desenhar e não cumprir, outra coisa é você fazer de fato, é você agir. Aí você vai começar a sentir o renovo na sua vida. Só que você não vai agir 5 dias para ver a diferença. Vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. É assim que as coisas acontecem. Não é de uma hora para outra. Para eu estar hoje fazendo devocional com vocês, para hoje eu ter, de verdade, para hoje eu ter um melhor posicionamento, para hoje eu ter essa palavra para estar dizendo para vocês, eu demorei 2 anos para viver isso. Eu demorei 2 anos para poder de fato começar a colher os frutos. Mas, amiga, se nós mantivermos esse espaço aqui juntas, se nós estivermos trabalhando juntas nisso, nós vamos encurtar esse tempo. Você vai encurtar esse tempo para viver essa renovação da mente. E eu tô aqui para te ajudar, amiga. Então vem comigo. Amanhã estamos aqui de novo. E eu espero que você tenha um dia maravilhoso, que o Senhor esteja presente em cada detalhe do seu dia. Eu amo muito cada uma de vocês e conto com a presença de vocês, hein? Manda esse devocional, vou colocar o link ali no YouTube. Se você acha que existem pessoas que precisam viver essa renovação da mente, que precisam acreditar no Senhor e nas promessas dele, fica comigo então. Como eu posto esse vídeo no YouTube, a minha mãe até falou pra mim, você precisa falar para as pessoas curtirem e comentarem. Então eu vou falar pra vocês, tá? Pessoal do YouTube, curtam, comentem, compartilhem, me sigam no Instagram para vocês estarem acompanhando ali essa renovação. E para você que tá aqui, amiga, me ajuda, compartilha, mostra esse link do YouTube para outras amigas. Esteja presente no meu Instagram, quando eu postar alguma coisa, curte, compartilha, me ajuda, comenta lá, para poder a mensagem que eu estou transmitindo chegar em mais pessoas. Porque eu creio que muitas pessoas precisam viver uma espiritualidade, precisam resgatar a sua fé, sua feminilidade e principalmente precisam restaurar seus casamentos, que é aquilo que eu vou falar mais abertamente e mais vezes aqui. Porque eu creio que a restauração das gerações, a restauração da vida dos seus filhos começa pela mulher, começa pelo casamento. Então é isso, meus amores. Um beijo, que hoje eu me extrapolei o tempo, né? Mas
Até a próxima!